Quando aparece essa vinheta na tela, você já sabe, né? Tá na hora do programa que mostra ideias inovadoras e tecnológicas para alavancar negócios e abrir novos caminhos no empreendedorismo. O Soluções Criativas já está no ar. Eu sou o Márcio Fontinelli e você é meu convidado para entrar nesse mundo de grandes ideias. No programa de hoje, vamos contar a história da Juliana Cupim, que lançou a primeira coleção de neurodoces com ingredientes 100% brasileiros desenvolvidos com base na neurogastronomia. Você já ouviu falar? Bem interessante. Com o nome Uma Festa para os Sentidos, o negócio reúne 20 docinhos de festa em uma caixa de madeira inspirada no estojo de infância, que traz experiências sensoriais e uma degustação guiada. E para conversar com a gente sobre esse tipo de negócio, vamos receber a Melita Prado, que é conselheira empresarial. Melita, seja bem-vinda. Olá, Márcio, obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui novamente aí com vocês. A gente também está bem feliz em receber você. Bom, a gente vai conhecer então agora a história da Juliana. Olá, eu sou a Juliana Cupini, sou chefe confeiteira, hoje neuroconfeiteira, trabalho no mercado de eventos, casamentos e confeitaria há 27 anos e minha formação, na verdade, foi em administração de empresas, seguindo um pouco o padrão do que eu tenho na família, do meu pai. Fiz MBA em marketing de serviços e desde que eu nasci, na verdade, eu sou confeiteira e já faço doces para vender desde os 14 anos. Bom, para contar um pouco de como tudo começou, eu costumo brincar que eu já nasci confeiteira, porque minha avó já fazia bolos decorados com glacê real, com decoração de bico, flores que elas faziam no prego, que a gente chama, né? Confeiteiros entenderão. Eu tinha essa vontade sempre de aprender e quando eu fiquei adolescente na escola, eu comecei a fazer um bolo que eu vendia, eu chegava em casa, fazia a lição, eu fazia um bolo, fatiava, já embalava, minha mãe me ensinou tudo isso, pôr numa cestinha e eu chegava na escola no dia seguinte, já vendia no intervalo e assim eu comecei a guardar um dinheirinho para fazer cursos. Trabalhava numa multinacional de telecomunicações, para quê? Para finalizar o MBA, que eles me proporcionaram uma parte do financiamento disso e aprender um pouco sobre gestão, porque isso também é outra coisa muito importante, que muitas pessoas acham que ter um negócio de confeitaria é aquele mundo cor-de-rosa, eu sei fazer as melhores receitas, todo mundo fala que meu doce é maravilhoso e eu vou abrir um negócio, beleza. E eu achava que eu era boa nisso, né? E quando você começa a tocar um negócio de verdade, você vê que você não sabe nada. E aí você vai com os erros aprendendo. Então hoje eu costumo dizer que eu dou consultoria e tudo, mentoria, que eu encurto caminhos, porque tudo que podia dar errado, deu comigo e hoje eu agradeço, porque eu amadureci como empresária, como profissional. Então quando eu fiz o primeiro empreendimento, eu fui fazer um curso nas minhas férias do trabalho nos Estados Unidos, na Wilton, que é a Wilton School of Cake Decorating, é uma escola de bolos super famosa e eu queria fazer um curso lá. E aí eu fui passar um tempo lá, fiz esse curso e quando eu voltei, o meu pai tinha preparado o apartamento que eu moro hoje de surpresa para eu começar a minha vida solo. Então eu recebia as noivas, eu fazia uma salinha assim para receber as noivas para fazer degustação, que antigamente eu fazia na minha casa, né, com a minha mãe. E aí foi uma descoberta, em 4 meses eu já estava mudando para um lugar maior. Porque você tem que saber, é muito complicado isso, você tem que saber como divulgar isso, se posicionar no mercado, né? Onde você se coloca é muito importante porque você vai criando um vínculo e depois fica no mercado. A Juliana está nesse patamar com X concorrentes, né? E aí eu pensava, quem eu quero para ser minha concorrente? Com quem eu quero competir? E deu certo. Então nessa transição eu já fui de um apartamento de 70 metros quadrados para uma casa de 400. Eu fui em 8 programas de TV em um mês. E aí, de repente, eu já não estava conseguindo nem atender a demanda de tanta coisa, porque ali eu já comecei a perceber uma das minhas qualidades principais, que não era administrar a empresa. Eu não sou boa para gestão nesse sentido daquelas pessoas, uau, power, tal. Eu preciso seguir um planejamento, né? Eu fui crescendo meu negócio até começar a abrir para servir restaurantes.
Depois eu fiz um quiosque no shopping Iguatemi de Porto Alegre. E por que Porto Alegre? Porque na época a gente testava coisas fora de São Paulo. Uma marca grande de alimentação me procurou para comprar minha marca. Tamanho sucesso a gente estava fazendo e eu não sabia nem conversar com essas pessoas. Eu falei, olha, eu preciso fazer um teste fora de São Paulo. E aí eu desisti, porque para montar um quiosque, uma rede de franquias pelo Brasil, não é o meu desejo. Eu descobri ali que montar os 7 manuais e fazer treinamento no Brasil inteiro, eu gosto do artesanal, do feito à mão, do pouco, você não vai encontrar numa loja o que eu faço. Como começou meu interesse pela neurogastronomia? Eu tenho uma coisa que eu queria descobrir desde pequena, que eu já fazia umas experiências comigo mesma. Então eu comia o chocolate Cri da Nestlé tampando o ouvido e dava risada. Então eu achava divertido o barulho que fazia na cabeça, tampava os olhos da minha irmã e fazia ela comer alguma coisa e perguntava o que ela estava sentindo. Então isso é meu desde pequena. E ao longo dos anos isso foi se intensificando, né, a minha vontade de entender como que a gente sente o sabor das coisas. Aí me aprofundei em neurociência, fiz 3 cursos sobre isso, para entender de fato como é que o cérebro faz para juntar essas duas coisas. Então, existe um caminho que a gente junta o olfato com o gosto, que é o que você sente na língua, e essas duas coisas vão se encontrar num lugarzinho que chama ínsula, dentro do cérebro, e ali ele busca, conhece, não conhece? Faz as ligações em milissegundos, né? É bom, não é bom? Não conheço esse, mas é gostoso, tal, e te devolve o que você vai perceber de sabor. Eu falei, ué, e se eu juntar? Como é que eu aplico isso na confeitaria? Se eu juntar a neurociência com a neurogastronomia, a confeitaria, o que dá? Neuroconfeitaria. Então eu criei uma metodologia, na verdade, né? Que eu falei, mas não adianta só um conceito, o que as pessoas vão fazer com esse conceito? A metodologia é para ensinar os confeiteiros a criarem um doce da forma como eu crio. E aí eu já vou mostrar uma coisa para vocês que eu chamava de lecão e agora virou um leque da criatividade. São os temas que eu me inspiro para criar. E aí, por exemplo, né? Vou falar alguns aqui. Infância para mim é o primeiro. Então eu comecei a estudar e vi outros temas que me inspiram, como livros, flores, cores, moda, dança, música, artesanato, filmes, história, sociologia, arquitetura, antropologia, enfim, neurociência são 20 temas. Por que isso? Porque não adianta só criar uma receita bacana, né? O que eu vou fazer que a pessoa vai sentir algo que ela nunca sentiu ou ela vai lembrar de um lugar muito legal? Quem nunca sentiu um cheiro e lembra de uma pessoa ou de um lugar que você foi numa viagem? Como que isso acontece? Então, a gente pode passar isso por uma criação de um doce. A Festa para os Sentidos surgiu da ideia de criar um primeiro produto para a neuroconfeitaria. Falei, vou criar uma coleção de doces. Como é que eu pensei? Eu entrando numa festa, tipo no Museu da Casa Brasileira, e aí eu passando pelas partes da casa, eu criei os doces para cada parte da casa. Você entra pelo jardim, tem os doces do jardim. Então ali eu usei ingredientes que tenham a ver, né, histórias. Jardim, saguão, a entrada na casa, biblioteca, a parte da festa em si e o terraço que normalmente você toma um chá, um café e vai embora com um mimo, certo? E aí a minha ideia era juntar os meus estudos, que eu me aprofundei também, em coisas brasileiras. Então são ingredientes 100% brasileiros, são 65 ingredientes brasileiros, de 46 fornecedores diferentes do Brasil inteiro, dos 6 biomas. Eu mesma não conhecia muitos deles, então não sabia o que era bacuri, umbu, não sabia nem abrir a fruta e comer. E aí eu me aprofundei nisso, em especiarias, frutas, ervas, flores, meles. A gente tem muita riqueza aqui nesse país. Essa caixa, ela é uma caixa única, né, de degustação sensorial. O que eu fiz? Eu coloquei os 20 doces, já com tudo ali, e aí eu pensei, como é que a pessoa vai saber que o doce da colmeia, que chama boca de renda, é o primeiro a comer porque você está entrando na festa pelo jardim? Então, junto com esses doces, vão os kits de experiências sensoriais e vai um folder explicativo com cardápio, o que é cada doce, a composição de cada doce e qual é a homenagem que eu fiz a cada um. E depois vai um folder explicativo com as orientações para fazer a degustação guiada.
A minha missão é passar o meu conhecimento, né? Fazer a confeitaria crescer. Eu acho que eu tenho muito a contribuir para o país, né? Com esses 27 anos de história. E a minha ideia é que a gente possa chegar em bibliotecas que são... eu posso doar livros, eu posso fazer cursos para a comunidade, pessoas que não têm acesso e podem ter uma renda extra, eu posso ir em universidades normais, eu posso fazer grupos de estudo, a gente pode crescer com isso, né? E o livro, então, é totalmente criativo. Eu acho que a criatividade cada vez mais está sendo colocada em uma posição de, agora sim, um caminho, né? Então, se você já tem os outros quesitos e você não consegue criar, você vai ficar num bolo de competição de preço. Então, o meu negócio é muito criativo. Eu comecei a ser chamada recentemente, né, nos últimos anos, por empresas, por exemplo, de banco de dados, de arquitetura, para criar coisas para elas. E para mim é muito fácil. Eu abri as opções do que eu posso oferecer para vender. Então não é só produto. Então eu tenho minha especialização em doces de festa, em bolos, sobremesas, chocolates, bem casados e tenho serviços. Então eu faço consultoria, mentoria, palestras, cursos e estou planejando o lançamento de um curso online, primeiro curso de formação da neuroconfeitaria para o começo do ano que vem, que vai juntar com o livro. Eu já cheguei a ter 15 pessoas numa cozinha, né, setorizadas. Hoje eu faço por demanda, então se eu tenho um casamento, por exemplo, eu tenho um casamento mês que vem, eu vou fazer 1000 doces e um bolo de 4 andares com umas 300 flores. Então, quantas pessoas eu preciso, em quanto tempo, eu chamo essas pessoas para trabalhar por período. Então o mercado está em franco crescimento, principalmente depois da pandemia, né? E eu, se fosse você, confeiteiro, investiria no mercado de casamentos e eventos, tá? Isso vem crescendo, óbvio, teve um tempo parado. De 2019 até 2023 cresceu 60%. Eu não tenho plano de fazer, como eu disse, várias lojas pelo Brasil. Eu quero expandir o conhecimento, né? Vou lançar o livro, vai ter o lançamento do livro no primeiro semestre. Vou trabalhar o livro, vou trabalhar palestras. Eu quero levar esse conhecimento a mais lugares possíveis. Vou lançar o curso de neuroconfeitaria online no primeiro. Eu vou trabalhar muito em cima disso, né? E vou pensar para o futuro em eventualmente ter uma coisa aberta de novo, mas aí com outro foco. Eu sempre sugiro para quem está trabalhando ou quer trabalhar nisso, isso, honre as suas receitas, honre as suas heranças, né, de família, suas receitas de família, trabalhe muito bem o sabor, a construção do sabor e das texturas e tudo, para que você não tenha que ficar mudando por coisas que eu acho desnecessárias como o valor do produto. Realmente uma festa para os sentidos, né? Bom, a gente vai para um breve intervalo e na volta vamos conversar com a Melita Prado, conselheira empresarial. É rapidinho, não saia daí. O Soluções Criativas está de volta. Hoje mostramos a história da Juliana Cupini, que lançou a primeira coleção de neurodoces com ingredientes 100% brasileiros, desenvolvidos com base na neurogastronomia. E para conversar com a gente sobre esse tema, vamos receber agora a Melita Prado, que é conselheira empresarial. Oi Melita, mais uma vez, seja bem-vinda aqui ao canal Empreender. Obrigado pela sua presença. Obrigada a você, Márcio. Melita, com relação a essa empresa da Juliana, é uma empresa que oferece experiência gastronômica e é uma experiência assim, sensorial. Como é que esse tipo de empresa pode ser gerida para que se torne um sucesso? Olha, a ideia da Juliana ela é muito atual, né? Porque hoje a maioria das empresas está buscando propósitos e está buscando até como lidar, né, com esse nosso sensorial, porque depois da pandemia as pessoas sofreram muito, as pessoas tiveram emoções que nunca tinham tido antes, passaram por
desafios, limitações e dificuldades e até restrições. Então, a gente está ouvindo falar nesses últimos anos muito da neurociência, que antes era, de uma certa forma, apenas estudada em termos neurológicos. Mas hoje não, hoje você vê a neurociência aplicada ao direito, a neurociência aplicada à psicologia, a neurociência aplicada ao consumo, e agora, como a própria Juliana colocou aí no trabalho dela, a neurociência aplicada à gastronomia. E o que é isso? É você trabalhar o cérebro. O que a neurociência estuda? Ela estuda a ativação do cérebro, o que na verdade, te estimula, né, em termos de neurônios, sinapses, linguagem, mas o que acontece dentro do teu cérebro para você reconhecer objetos, para você reconhecer emoções, para você reconhecer paladar, e aí você vai mexer com os 5 sentidos. Tá? Então, eu acho que a ideia dela de trazer a neurociência, né, essa neurogastronomia para os doces, para trabalhar toda essa parte, o doce está muito ligado à parte de carência, né? Ele, na verdade, ele substitui até alguns hormônios, serotonina, etc., para fazer você ficar mais animado, você ter mais ânimo e até para você lidar com situações mais difíceis. Então, ela uniu, né, o doce, o paladar, com todo esse estudo da neurociência, de tentar, através dos doces, né, poder atingir aquele objetivo de trazer uma sensação de maior bem-estar, né, de uma menor ansiedade ou de uma maior bem-estar mesmo, emocional, interno, através da gastronomia, que são os docinhos que ela está fazendo. Então, assim, o tema é muito atual e é um tema muito novo, porque a neurociência ela ainda está sendo muito estudada, ela está sendo até, vamos dizer, vasculhada por vários, né, por vários segmentos aí da economia, e eu acho que é o futuro. A gente conhece muito pouco do nosso cérebro. Agora, Melita, não é fácil investir nessa área, né? E aí eu queria saber de você quais são os desafios mais típicos enfrentados por quem empreende nesse setor. O setor de hoje você vê, por exemplo, chocolates, né? Você tem uma concorrência hoje enorme, Cacau Show, Copenhagen, Lindt, você tem várias marcas aí, Nestlé, concorrendo em termos de chocolate e tal. Eu acho que a alimentação, ela tem, óbvio, que é um dos segmentos mais cuidadosos. Você mexe com saúde, você tem o monitoramento da vigilância sanitária, você tem que tomar muito cuidado com o preparo desse... Quem trabalha com alimentação tem que estar muito atento a todo o preparo, como é que é a sua cozinha, está dentro das boas práticas da vigilância sanitária, né? Que tipo de produtos, de insumos que você está comprando, quem está fornecendo, qual é a origem desse fornecedor. Então, é um segmento muito, vamos dizer, um pouco mais complexo, porque você lida com várias vertentes e você está lidando com a saúde do indivíduo ali, né? Então, qualquer problema que esse indivíduo tenha de mal-estar, qualquer problema que você tenha vendendo o seu produto que possa causar qualquer mal, principalmente à saúde desse indivíduo, desse consumidor, você pode ter problemas sérios em relação até à reparação de danos e tal. Então, o segmento de alimentação, ele é um segmento que requer muito mais atenção, dedicação, muito mais estudo. Você tem que realmente conhecer com profundidade os teus fornecedores, que tipo de fornecimento e tipo de insumo que você está utilizando. E aí, hoje, se utilizar dos canais de distribuição que você tem disponíveis. Hoje você tem loja física, você tem e-commerce, você tem representação comercial, distribuição. Aí eu acho que realmente ela começou, ela criou uma marca, ela está, né, eu acho que num crescente. Acho que ela tem que ir estudando para saber qual é o consumidor que é o cliente dela, que é o consumidor padrão dela, onde ele se encontra, como é que ela pode atingir melhor esse consumidor, que tipo de produtos que ela pode estar criando e trazer, principalmente, a partir do momento que ela está utilizando a neurociência, trazer muito esse lado da neurogastronomia, que é um pouco o que os veganos, né? A gente, alguns anos atrás,
era vegetariano, então não pode comer carne e tal. Aí veio a história dos veganos. Então, vegano não pode tomar leite. E aí você vai vendo que é tudo de uma certa forma, tem uma moda, mas tem uma busca por uma alimentação com maior qualidade. Então, eu acho que ela trazer bastante esse estudo dela, né? O porquê ela está trazendo essa neurogastronomia, o que é a neurogastronomia, porque tem muita gente que não entende, eu mesma não sei exatamente como explicar o que é a neurogastronomia, então eu acho que ela tem que continuar trazendo esse apelo, que é um apelo que as pessoas hoje buscam, de uma maior saúde, de uma maior qualidade de vida, de um melhor bem-estar, para poder fazer com que o produto dela tenha esse diferencial, porque ele já começou diferenciado a partir da junção da neurociência com o doce, né? Então, eu acho que agora seria importante ela continuar estudando e trazendo inputs para o consumidor dela, entender quais são os benefícios que o docinho dela tem em prol a qualquer um doce que não seja fruto de uma neurogastronomia. Melita, do seu ponto de vista, qual é a dica de ouro para quem quer investir nessa área, para quem pretende abrir uma empresa voltada para essa área de neurogastronomia? Qual é o caminho das pedras ali? Bom, primeiro tem que ter muito conhecimento, estudar bastante, tem que conhecer, tem que conversar, tem que vasculhar, tem que conversar com pessoas que estão trabalhando também no mesmo segmento, se informar, principalmente não ser leviano ao ponto de achar que, eu já li um livro, eu já fiz um curso de neurogastronomia, então tudo bem, eu posso montar um negócio. Não é bem assim. Acho que hoje tem um investimento razoável, a gente tem que investir grana para montar um negócio próprio, né? Então eu acho que as soluções criativas são bem-vindas, elas existem, mas tem que ter realmente muito critério, muito cuidado, muita atenção, buscar aconselhamento técnico, né? De escritório de contabilidade, advogado, pessoas que possam te auxiliar para você entender qual seria a melhor forma, relação custo-benefício para você começar a trabalhar com um setor que ainda é novo. A neurogastronomia, ela não é vender cafezinho, não é montar um bar, né? É diferente, ela é um momento posterior, é uma coisa de futuro. Então, eu tenho que realmente me aprofundar mais para poder ter o sucesso que eu quero. Ninguém quer montar um negócio para não ter sucesso. E aí eu não digo só de sucesso financeiro, mas eu digo também de sucesso pessoal, de se realizar na criação de um novo negócio que te dê, né, toda a realização do seu propósito, porque aquilo passa a ser o propósito da tua vida como novo projeto, como oferecer para as pessoas uma melhor condição de vida, um bem-estar, né? Então isso eu acho que é muito bacana, você procurar, através da neurogastronomia, qual é o propósito que eu quero trabalhar, o que eu quero oferecer para esse consumidor que seja revertido para a sociedade como um bem que eu vou deixar. Isso eu acho que é muito importante, né? Eu acho que isso é o que faz o sucesso. Melita, muito obrigado pela sua participação. Que bom que você veio para dar essa luz para nós. Afinal de contas, quem quer investir nessa área tem que sempre estar atento aí e sempre ficar focado, principalmente em entender como é que funcionam os clientes e todo o processo também. Obrigado, viu? Obrigada a você, Márcio. Até a próxima. Até. O Soluções Criativas fica por aqui, muito obrigado pela sua audiência. Se você perdeu algum ponto ou então se você quiser assistir novamente o Soluções Criativas, é só você ir lá no canal no YouTube, o canal Empreender. Coloca lá na busca que você acha facinho, tem esse emblema aqui do nosso canal. Obrigado pela sua audiência, a gente se encontra. Canal Empreender, assistir já é um bom negócio. Tchau!